Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez vamos estar falando sobre sêmen congelado, um pouquinho aí da minha rotina com o sêmen congelado. Para quem não me conhece, o meu nome é Camila Machado, sou médica veterinária, sou especializada em reprodução equina e eu vou deixar para vocês aqui o meu Instagram, os dois principais Instagrams aí. Eu tenho o Instagram da Central também, mas eu tô deixando aí o meu Instagram pessoal e o Instagram de curso. Eu até queria pedir um favor para vocês que estiver assistindo essa aula aí, tira uma foto, faz um print, alguma coisa e me marca lá no Instagram para eu poder também conhecer vocês. Me marca e me envia, tá? Porque às vezes o Instagram não manda pra gente, então vocês marcam e me encaminha para eu poder conhecer e começar a seguir vocês também. Eu trabalho com reprodução equina a campo também, né, ainda. Eu atendo alguns aras aqui da minha cidade, da minha região. Tem uma veterinária que trabalha comigo e com isso a gente acaba dividindo o serviço, né, para não ficar tão sobrecarregada assim. Eu tenho a central de reprodução, é uma central de reprodução equina e de cursos. Essa central eu recebo éguas e garanhões, né, de clientes para poder prestar o serviço da reprodução. Eu tenho também um lote de receptoras, né, minhas, que eu faço aluguel delas, né, com os embriões dos clientes que não têm receptoras, e dentro da central também ministro os cursos, né, seja de turma ou particular. Com isso eu precisei abrir uma empresa de cursos, então hoje eu tenho essa empresa aí, ministro o curso no Brasil inteiro, tem algumas turmas em abertas. Se vocês tiverem interesse, só entrar no Instagram de cursos. E recentemente eu ministrei um curso na Colômbia. Fiquei muito feliz, né? No qual me acrescentou muito aí. Eu também ministro cursos particulares, né? Essa atualização faço reciclagem para veterinários já formados, né, que querem só reciclar ou só dar uma atualizada. E graças a Deus, gente, com isso já tem mais de 2.000 alunos que já passaram por mim na parte de cursos. Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula aí. Para a gente começar a falar um pouquinho da reprodução e do sêmen congelado, antes vamos lembrar uma coisa muito importante. Começa, gente, pega aí o caderno, a caneta e vamos anotar. Tudo que vocês acharem que deve, que vai agregar vocês, vamos anotar aí, né? Depois eu quero ver, hein? Vocês me mostram. Então vamos lá, o mercado de trabalho ele cresce cada vez mais e ele está crescendo a cada ano, mesmo após pandemia. E com isso, gente, leva um alto investimento, seja do cliente, seja do veterinário. O que acontece? O cavalo ele saiu daquela questão de meio de transporte, né? Só cavalo de lida, né? De antigamente assim, hoje ainda tem, é claro, mas antes era mais cavalo de lida, cavalo de transporte, cavalo de tração. Saiu um pouco disso para outras modalidades. Então hoje a gente tem as provas equestres, né? Seja de uma raça, seja de outra, cada raça tem a sua modalidade, né? E antigamente isso não existia. Hoje, quase todo final de semana, se a gente procurar saber, a gente sabe que tem provas equestres aí. Então, com isso, leva um alto investimento. Os cavalos, eles começam a se destacar, né? E com isso aí, quem está por trás disso? Quem está por trás desses cavalos de alto valor zootécnico? O veterinário da reprodução. Então, falando no papel da economia também, gera muita fonte de emprego, né? Para nós veterinários da reprodução e até para outros veterinários ou outras pessoas envolvidas, né, nesse meio equestre. Cresce a procura por animais de genética superior. O que significa isso? Eu gosto de brincar assim, ó, que antes as pessoas tinham uma égua, o seu vizinho lá tem uma égua e o outro tem um cavalo. Aí ele só fazia a monta natural, nascia qualquer cavalo, né, de qualquer raça, sem raça definida, e era isso mesmo. Hoje não, hoje as pessoas estão selecionando mais. Até quem cria uma determinada raça acaba selecionando mais.
o que nós veterinários de reprodução auxilia é sempre o criador ele investir em qualidade e não em quantidade, mesmo que o animal seja, né, de uma raça específica aí. Mas para ele investir em qualidade, ele precisa fazer o quê? A reprodução assistida. Ele precisa usar das biotecnologias da reprodução para ele ter aquele resultado aí. Então entra nós, veterinários de reprodução. Então a frase correta é: não existe equidiocultura sem a reprodução. Então vamos lá, vamos começar a falar do sêmen congelado, vamos começar a entender o que é essas inseminações que a gente faz aí utilizando o sêmen congelado. Para a gente começar, a gente tem que entender o que é o sêmen. O que é sêmen? Quando a gente coleta um garanhão, a gente tem essa foto aqui, ó, essa foto da direita aqui, minha direita, segunda. O sêmen, pessoal, nada mais é do que duas porções aí, que é o plasma, que seria esse líquido aí que a gente chama de sobrenadante, e as células espermáticas, que seria, tá vendo, como se fosse uma massinha branca aqui, ó, isso aí é o pellet. Então, isso aqui onde eu tô colocando o mouse é o plasma, são as células espermáticas. Então, o sêmen é composto de plasma e células espermáticas. O que a gente precisa para a égua ter um resultado final e ter prenhez? Precisa das células espermáticas, precisa dos espermatozoides. E pela literatura, a gente tem visto que o plasma, que seria esse líquido aqui, com o tempo, ele pode ser deletério para as células espermáticas. Então, se eu pegar um sêmen, centrifugar, eu consigo fazer essa separação certinha, no qual aqui na parte de cima ficaria o plasma e aqui na parte de baixo as células espermáticas, que é o que eu preciso para a égua emprenhar. Quando a gente fala em inseminação artificial, a gente está falando de alguns tipos de sêmen. Então, toda vez que o cliente me fala, Camila, eu quero inseminar uma égua, uma das primeiras perguntas que eu faço é qual que é o tipo do sêmen, porque o tipo vai interferir até na questão do preço, né, da prestação do serviço. Então, quando a gente fala sêmen fresco, que é a primeira foto, a gente está falando daquele sêmen que a gente coletou o cavalo ali na hora e já inseminou a égua. Ah, eu preciso usar diluente? Eu, Camila, eu sempre utilizo o diluente. Não tem necessidade, mas eu gosto de utilizar porque o diluente acaba melhorando e protegendo o sêmen e também o útero da égua, né? Quando a gente fala em sêmen refrigerado, que significa a foto aqui, a segunda foto, a gente está falando de sêmen que vai ser transportado. Então é um sêmen que ele precisa ser refrigerado primeiro e depois ele precisa ser transportado. Quando a gente fala em sêmen fresco, vamos voltar lá para o sêmen fresco, eu esqueci de falar para vocês, a gente fala dose inseminante. O que é dose inseminante? É a quantidade de células espermáticas que eu preciso para inseminar uma égua e ela ter chance de emprenhar. Quando a gente fala em sêmen fresco, eu preciso de pelo menos 500 milhões de células espermáticas para a égua poder emprenhar. Quando eu falo sêmen refrigerado, eu precisaria de 1 bilhão de células espermáticas para essa égua emprenhar. Então, gente, o sêmen refrigerado é aquele sêmen que a gente precisa de uma caixinha de transporte. A mais usada no Brasil hoje é a Botuflex, é a caixinha de transporte da Botufarma. Ela permite com que a caixa ela faça uma curva de resfriamento de 15 graus e permite que você ande, né, transporte com esse sêmen por até 24 horas, ou que essa caixa faça uma curva de resfriamento de 5 graus, que é quando eu utilizo 2 gelo e eu posso utilizar essa caixa no transporte por até 48 horas. Então vocês podem ver que existe um padrão de qualidade para me enviar esse sêmen. Eu não posso simplesmente coletar o sêmen do cavalo e despachar.
E além de tudo, para eu poder transportar esse sêmen refrigerado, eu preciso usar diluentes, os extensores, que eu, no meu caso, eu também utilizo o Zaboto-Pharma, que seria 1 ml de diluente para cada 50 milhões de células espermáticas. Ah, Camila, mas como que você sabe tudo isso? Como que eu sei para fazer essa concentração, como que eu sei essa quantidade de células espermáticas? Tudo vai depender da concentração. Por isso que a gente tem que saber fazer a concentração do sêmen, que é a quantidade de células espermáticas por ml, para a gente poder estar transportando aí esse sêmen. Agora, falando no sêmen congelado, o que é o sêmen congelado, gente? O sêmen congelado é aquele sêmen que foi coletado, ele passou por um processo de criopreservação, ou seja, ele foi congelado, depois eu tenho que descongelar e estar inseminando a minha égua. É um processo um pouco agressivo, então por isso que agride algumas células espermáticas, né? E tem cavalo que não tem tanta resistência ao processo de congelamento. A dose inseminante do sêmen congelado é 300 milhões de células espermáticas. Então não é por questão de palhetas, tá? É por questão de dose inseminante. Então muita gente fala, quantas palhetas eu vou gastar? Depende quantos milhões de células espermáticas foi colocado dentro de cada paleta e vai depender como que esse sêmen vai estar pós-congelado, descongelado, tá? Então, por isso que toda vez que a gente for inseminar uma égua, a gente primeiro tem que descongelar a paleta, verificar a qualidade desse sêmen e, posteriormente, estar inseminando. Falando aí brevemente sobre o congelamento, nada mais é do que eu vou primeiro, na primeira foto, eu vou coletar o sêmen, eu vou centrifugar, então eu vou tirar o plasma seminal, eu descarto esse plasma. E aí, no lugar desse plasma, eu vou fazer a adição do crioprotetor. Então, gente, eu não posso pegar só as células e congelar. Eu tenho que colocar um crioprotetor para ficar no lugar do plasma para me poder congelar essas palhetas, né? Para esse crioprotetor proteger as células espermáticas. Eu vou adicionar esse crioprotetor, eu vou invasar as palhetas. O invase nada mais é do que você colocar esse material, que agora é células espermáticas mais crioprotetor, dentro das paletas. Geralmente na paleta do equino a gente utiliza a paleta de 0,50. Depois ele vai passar por uma fase de estabilização, que é quando a gente coloca esse sêmen numa curva de refrigeramento a 5 graus, né? Depois ele passa pelo resfriamento rápido, que é recebendo aquele vapor de nitrogênio, e por último as paletas vão ser mergulhadas no nitrogênio. Para quem tem dúvidas, o sêmen congelado o sêmen pode ser congelado de duas maneiras específicas, usando a caixa de isopor e a geladeira e usando a máquina de congelamento de sêmen. Eu sei fazer das duas formas, porém eu não faço na máquina porque eu ainda não vi necessidade de comprar a máquina de congelamento de sêmen. Então hoje eu ainda faço na geladeira e usando a caixa de isopor. Eu devo congelar só uns 2 cavalos por semana. O meu índice ainda é pouco de congelamento, então não vi necessidade da máquina, né? Exatamente por isso, já que a caixa de isopor e a geladeira vai muito bem e me dá um resultado muito satisfatório. Inclusive, grande parte do sêmen que eu congelo é sêmen que eu uso nas minhas doadoras. Hoje, como eu falei para vocês, quase 100% das minhas éguas são usadas sêmen congelado. O cliente que não tem o sêmen congelado, ele vai lá, ele busca o sêmen refrigerado do garanhão e eu acabo congelando as palhetas para poder estar usando e não precisar ficar não precisar ficar gastando aí com o transporte e com a coleta do cavalo. Então acaba que sai um pouco mais barato para o cliente e mais fácil ali ter o sêmen na mão, né? Vamos dizer assim. Então eu congelo bastante cavalo dessa forma. A gente vai lá, coleta, ou o veterinário coleta, manda para mim, eu faço o congelamento. Antes de estar inseminando a égua, a gente tem que fazer o descongelamento.
Esse processo do descongelamento ele pode ser feito de duas maneiras, ou utilizando a água, banho-maria, ou utilizando o descongelador de sêmen. Eu não acho tanta necessidade assim comprar o descongelador. Eu tenho ele, só que nem sempre eu uso. Para a gente usar ele tem que ficar na tomada, né, ligado, e às vezes eu esqueço e a minha égua ovula, eu vou lá e faço o banho-maria mesmo e já descongelo a paleta. Mas o descongelador, ele te dá uma prática, né? Ele te dá uma praticidade muito boa aí. Como que funciona o meu descongelamento? Se a minha égua tiver ovulado, eu vou pegar uma paleta, geralmente eu faço de duas formas, ou 37 graus por 60 segundos, ou 46 graus por 20 segundos. Então, geralmente, eu testo aí a forma que ficar melhor, eu faço a inseminação artificial, né, após o descongelamento. Lembrando, pessoal, que quando a gente congela o sêmen, a gente tem que avaliar as paletas primeiro, tá? Eu sempre brinco com os meus alunos assim, ó, que vêm fazer o curso de congelamento. Eles falam, depois que congelou, tá tudo ok? Eu falo, tá tudo ok, vírgula. O serviço tá tudo ok. Mas você vai ter que pegar uma paleta, vai descongelar ela, vai ver se ela tá boa, né? Se essa paleta tá viável para você passar pro cliente, né? E aí depois você cobra do cliente, né? Eu ainda brinco, eu falo, você olha, vai lá, faz o descongelamento e depois você manda o Pix pro cliente. Porque se o congelamento não tiver sido feito da maneira certa, ou esse cavalo não tiver tido resistência, ou tiver acontecido algum problema aí no processo, e eu descongelar a paleta e não tiver motilidade suficiente, eu acabo descartando essas paletas. Geralmente eu tenho que ter pelo menos 30% aí de motilidade, né? Então a gente sempre tem que ter o máximo, né? Mas gente, o mínimo aí é 30%, vigor acima de 3 e eu faço o teste aí de termorresistência, que geralmente eu descongelo uma paleta, deixo ali na bancada por 30 minutos e nesse tempo eu vou avaliando, né? A questão da motilidade e a questão de vigor. Eu gosto do sêmen que eu congelo, eu gosto de fazer também o teste de integridade de membrana. O que é isso? Todo mundo sabe, ou se alguém não sabe, né? O material genético do sêmen, ele tá onde? Na cabeça do espermatozoide, né? O espermatozoide é composto por cabeça, corpo e cauda. Então, na cabeça é onde está o material genético, então eu tenho que saber se aquela membrana ali, ela tá íntegra. Quando eu faço esse teste aí de integridade de membrana, eu consigo ver se esse espermatozoide tá ok. Gente, eu vou falar para vocês, eu já peguei muito espermatozoide que no microscópio te dá uma motilidade ok, só que quando você faz o teste de integridade de membrana, ele não tá bom. A membrana dele tá lesionada, então ele é uma célula subfértil ou infértil, mas no microscópio ela te dá uma célula boa. Porque um exame é de um, o outro é outro, entendeu? Então vocês fazem o exame complementar. Essa foto aí, ó, ela mostra alguns espermatozoides brancos, então esses estão com a integridade de membrana ok, e esses espermatozoides que estão corados aí, ó, na cor rosa, tem alguns que ficam na cor roxa, eles têm lesão na membrana. Esse teste, ele é feito com material da Botufarma, ele é um produto que se chama Botuvital. Eu ensino vocês a trabalharem, e o jeito que eu mais gosto de estar fazendo esse teste aí no nosso curso da parte de garanhão. Esse exame ele é de extremamente importância, tá? E ele te ajuda a descobrir aí um pouco do índice aí de fertilidade desse cavalo. Então vamos lá, vamos falar de inseminação artificial. Inseminação artificial, gente, nada mais é do que a biotecnologia mais importante, porque ela é a mais usada para o melhoramento genético. Então, se eu vou inseminar uma égua, matriz, eu tenho que fazer a inseminação. Se eu vou fazer embrião, eu também vou utilizar a inseminação. Então, ela é o princípio, ela é o início, né, de tudo aí para a gente poder trabalhar com a reprodução. A minha realidade que eu vivo hoje é o quê? 90% das minhas éguas são inseminadas com sêmen congelado. Eu tenho pouquíssimas éguas que são inseminadas com sêmen
refrigerado, desculpa, 90% são inseminados com sêmen congelado. É a minha rotina aí da minha estação. Que inclusive nós estamos em março e eu tô rodando a estação como se não houvesse amanhã. Eu tenho várias doadoras que vão ficar comigo aí o ano todo. Então já faz 3 anos que eu toco a estação direta. Eu paro para alguns clientes e continuo para outros. A inseminação artificial, gente, nada mais é do que a deposição do sêmen no corpo do útero. Então aqui, ó, a gente consegue ver a anatomia perfeita. A égua aqui por fora a gente tem a vulva, por dentro a gente tem a vagina, aqui ó, a gente tem a cervix, o corpo do útero, córnus uterino, oviduto e ovário. A gente precisa, entender a anatomia da reprodução, tá? Então, pra gente fazer uma reprodução bem feita, a gente precisa entender a anatomia, porque cada uma dessas estruturas vai ter a sua função. E, gente, a função dessas estruturas, elas são muito importantes. Tá? A gente entender anatomia, a gente entender ciclo estral é extremamente importante para a gente poder intervir quando é preciso e fazer uma reprodução equina bem feita. Quando a gente fala em sêmen congelado, há uma diferençazinha na inseminação do sêmen fresco. E qual que é? Quando a gente fala em sêmen congelado, a gente direciona essa pipeta para o corno do útero. Então, se a égua ovulou do corno direito, eu vou direcionar essa pipeta para o corno direito. Se a égua ovulou do corno esquerdo, eu vou direcionar essa pipeta para o corno esquerdo. Mesmo que eu vou inseminar uma égua de sêmen refrigerado, eu gosto de direcionar a pipeta quando essa égua tiver ovulado, tá? Porque lembra disso, tá? Porque se você insemina uma égua no corpo do útero e a égua já ovulou, os espermatozoides ficam até 4 horas para poder fazer o caminho do corpo do útero até o oviduto. Então a gente corta isso aí e já coloca a pipeta no lugar certo. Para inseminação com sêmen congelado, geralmente a gente utiliza a pipeta flexível. Como o próprio nome já diz, ela te dá uma flexibilidade a mais de você poder virar aí essa pipeta. Então vamos falar um pouco de vantagens e desvantagens de estar utilizando o sêmen congelado. Vamos lá, vantagens. Continuação da genética mesmo após óbito, isso é extremamente importante, tá? Cavalos de alto valor zootécnico, a gente faz o congelamento do sêmen, guarda esse sêmen, tá? E aí vocês conseguem utilizar esse sêmen mesmo que o cavalo morreu. Existe também a coleta pela cauda do epidídimo, mesmo após óbito, eu consigo castrar esse cavalo e coletar aquelas células ali que estejam na cauda do epidídimo e fazer palheta. O último cavalo que eu fiz isso, ele morreu de tétano, eu consegui ainda fazer 250 palhetas dele. Sorte que o proprietário me ligou, né, e já me pediu para mim ir lá, foi tudo muito rápido, o cavalo morreu, em 4 horas eu tava lá, a gente fez tudo certinho e hoje ele conseguiu preservar a genética do cavalo dele. Era um cavalo muito bom, só que infelizmente ele não pensou, né, que isso poderia acontecer e o cavalo pudesse deixar ele tão cedo. Então ele não pensou em preparar esse banco aí de sêmen do cavalo. Redução de custos no transporte e coleta. Se você tem o sêmen congelado na propriedade, o seu cliente ele não vai ter esse custo de coleta do sêmen e transporte com o motoboy. A semana passada chegou um sêmen para mim na central, no qual o meu cliente, ele pagou 3.500 só de transporte de motoboy. Ele pagou R$300 a coleta do sêmen do veterinário, mais R$300, mais 3.500 o transporte aí do motoboy. Então, gente, é muito caro, dependendo do lugar que esse sêmen vai vir. Então, se o sêmen estiver na central, né, no Aras com você ou no cliente, o sêmen tá lá, ele evita um pouco aí esses custos. Otimização do uso do garanhão, isso é importante, porque muita gente acha que cavalo não sente, né? Posso coletar todo dia. E não é bem assim. O cavalo, se você coletar ele muito,
mais do que deve. E o que que deve? Deve a cada 48 horas, né? Eu gosto de cavalo a cada 48 horas, de coletar a cada 48 horas. Coletar cavalo todo dia estressa o animal acaba emagrecendo, ele acaba estressando e acaba perdendo um pouco também a qualidade seminal, tá? Eu evito o risco de doenças sexualmente transmissíveis, porque eu não vou fazer a monta, né? Eu já falei do congelamento da cauda do epidídimo, que é quando o garanhão vem a óbito, e quebra de barreira geográfica, né? Então, me permite aí usar sêmen, né, de qualquer lugar aí. Vamos falar um pouquinho das desvantagens de sêmen congelado. Indução para ovulação, tá? O que seria a indução para ovulação? Eu, na minha rotina, o que eu faço? Eu faço indução para ovulação de sêmen congelado. Eu faço indução 9 horas da noite. Então eu tenho que depender de uma pessoa de confiança, né? Seja da central, seja das propriedades, para poder estar fazendo a indução. Geralmente a gente insemina a égua após 36 horas de indução. Então, se eu faço a indução 9 horas da noite, teoricamente eu vou começar a acompanhar essa égua 9 horas da manhã. Então, me permite com que essa égua, ela respondendo à hormonioterapia, ela vai ter aí, sofrer essa ovulação durante o dia. Então, eu não preciso ficar acompanhando a ovulação durante a noite. Número de avaliações é uma desvantagem, porque quando você trabalha com sêmen congelado, no meu caso, eu gosto de inseminar pós-ovulação. Então, eu fico passando ultrassom a cada 3 horas. Então, às vezes, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir em outro lugar e eu fico agarrada com aquela égua ali. Que eu preciso, né, tá avaliando aquela égua a cada 3 horas. Momento certo de inseminar. Qual que é o momento certo de eu estar inseminando essa égua? Na literatura, vocês podem inseminar a égua 6 horas antes e 6 horas depois de ovulada. Só que esses 6 horas antes, às vezes, nos deixa um pouco confusa. Eu já vi folículo deformando, eu já vi parede muito grossa, eu já vi égua tendo todos os sinais que ela tá quase ovulando e ela esperar mais de 8 horas para ovular. Então, por isso que eu gosto de estar inseminando aí pós-ovulação. Número de células de espermatozoides, isso aí é por que é desvantagem? Às vezes chega palheta pra gente e o veterinário, ou o próprio criador, o próprio dono do cavalo, ele fala, Camila, você vai usar 6 palhetas. Eu não tenho tempo e não são todos os sêmen, não são todas as palhetas que eu vou ficar congelando e conferindo o número de células espermáticas que tem em cada palheta. Então, no muito ali, a gente confia na pessoa. É 6 palhetas da prenhez? Então, eu vou usar 6 palhetas. Mas, às vezes, as pessoas agem de má fé. E tem isso no cavalo. Às vezes, o cavalo, ele insemina, ele emprenha com 7 palhetas. E aí, o proprietário, ele quer te dá menos, ou quer que compra mais, ou não tá tendo muito e quer dividir para mais veterinários, então acaba mandando poucas palhetas. Acontece isso também, tá? Resistência do sêmen congelado, a resistência é baixa, então a gente não é igual o sêmen refrigerado, que eu posso inseminar a égua e ele fica ali horas e horas e horas no útero da égua. O sêmen congelado, ele já tem pouca resistência, então ele morre com mais facilidade. Por isso que a gente tem que inseminar no ato o mais próximo da ovulação. Então, até aquelas éguas que falam, você pode inseminar 6 horas antes da ovulação. Mesmo que a égua demore ali 5 horas para ovular, tem sêmen que não aguenta. Tem sêmen que não aguenta 2, 3 horas, né? Que ele já perde ali a qualidade. E a quantidade de palhetas eu já falei para vocês. Vamos falar aí em índice de fertilidade utilizando o sêmen congelado. Então vamos lá, quero inseminar minha égua de sêmen congelado. E agora? Eu recebia mais essa pergunta. Mas como hoje os meus clientes veem que lá na central hoje deve ter uns 10 botijões de nitrogênio. De cliente, meu, então eles veem que ali é a nossa rotina, então não tem isso mais. Mas alguns clientes fora da central ainda ficam, eu tenho sêmen aqui só congelado, e aí, será como que é o índice? O índice, geralmente, gente, na literatura, semi-congelado de equino varia entre 25% e 40%. E por que é tão baixo desse jeito?
pelo processo do congelamento, que acaba agredindo um pouco as células, o processo do descongelamento. Então, tudo isso aí, gente, causa danos às células espermáticas, né? E, consequentemente, diminui a taxa aí de fertilidade. Então, na literatura, a gente tem de 25% a 40%. Mas, graças a Deus, esse ano, na Central, eu tive 94% de índice de sucesso em inseminação com sêmen congelado. Eu trabalho ainda, né, com bastante sêmen ruim, né, de péssima qualidade, que a gente tem que processar, a gente tem que manipular, a gente tem que melhorar para a gente ter um índice aí. Mas o meu índice está 94% e eu estou bem satisfeita com ele. Quais que são os fatores que podem interferir na qualidade do sêmen? Na verdade, que vai interferir na sua taxa de prenhez. Eu citei alguns aí que eu acho. Por exemplo, qualidade do sêmen. Então, a gente tem que avaliar a qualidade desse sêmen das palhetas, a quantidade de células, foi o que eu falei. Às vezes a gente acha que tem um número X de células espermáticas, mas não tem. Aquilo ali tem menos. Vai influenciar no seu protocolo, tanto na parte da indução da ovulação, quanto na resposta da ovulação. A técnica da inseminação, a sua técnica está sendo bem feita? Você está conseguindo direcionar essa pipeta e essa pipeta ela está indo para o lugar certo? O cio da égua conta muito também. Não adianta, gente, se tiver tudo muito bom. Ontem mesmo eu tava vendo na internet, no YouTube, uma live de um grande aras aí de manga larga machador e eu até comentei na live. Eu nem sei depois se eles comentaram de volta, porque eu vim fazer uns trabalhos aqui, mas aí o criador, o proprietário do cavalo, ele fala assim, ó, que as palhetas eram vendidas por tantos mil e agora eles vão vender pela metade do preço, porém a dose fixa, eles vão te dar ali 6, 7 palhetas e é uma única tentativa. E aí ele brinca lá e ele fala assim, é só vocês procurarem um veterinário de qualidade que vai dar certo. E aí eu comentei, falei, não é bem assim, o sêmen pode estar bom, a técnica pode estar boa, o veterinário pode ser excelente, mas e se a égua der um cio que não é um cio favorável? E se ela der um oosto, um óvulo que não é fértil? E se tiver ali a fecundação, mas na hora da descida desse embrião acontecer alguma coisa e esse embrião absorver? Antes de chegar aos 15 dias para me confirmar a gestação. Então é muita coisa envolvida. Não é só pegar um veterinário bom e um sêmen bom. Eu tenho que avaliar a questão do útero da égua. Será que é uma égua problema? Será que é uma égua que eu preciso manipular? Porque tem éguas que a gente precisa manipular. Tem uma égua, por exemplo, na Central, que eu tenho que lavar o útero dela e fazer PRP antes de inseminar e depois de inseminar. Só assim ela vai me dar o embrião. Ela é desse jeito, o protocolo dela é esse. Depois eu falo mais sobre essa égua. É uma égua problema, é uma égua que tem cervix tortuosa, é uma égua que tem fibrina, é uma égua que tem endometrite. Então é uma égua que eu preciso manipular. E vai nessa questão, né, do manejo da égua. Então, entre outros. Então, eu falei aqui, gente, vários fatores que podem interferir, né, na sua taxa de prenhez com sêmen congelado. Manipulação e processamento do sêmen. Esse ano eu trabalhei bastante com isso, né? Quando eu falo esse ano, é do ano passado pra cá, essa estação de 2023 que eu ainda tô nela. Eu manipulei bastante sêmen, eu trabalhei com bastante sêmen congelado de péssima qualidade e duas manipulações que eu gosto de fazer e que eu faço bastante. Uma é utilizando o Equipure, que é esse colóide aqui, essa primeira foto. Eu vou mostrar pra vocês como que faz depois. E essa segunda foto aqui é aumentar o volume. Vocês já fizeram isso? Ao invés de vocês inseminar usando palheta por palheta, eu aumento o volume do meu sêmen utilizando o crioprotetor. Então eu vejo o crioprotetor que foi feito o congelamento de sêmen. Geralmente eu utilizo o Botocrio e aí eu vou aumentar o volume utilizando aí o Botocrio. Para esse tipo de inseminação aqui, ó, eu não preciso usar o mandril. Então acontece às vezes de eu ir no cliente, no aras, na propriedade, eu esquecer o mandril. O mandril é aquele ferrinho que a gente vai empurrar a palheta. Esqueci o mandril? Simples, descongela as palhetas,
aumenta o volume e faz na seringa, né? Igual tá aqui. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês um vídeo de um resultado de um sêmen que eu manipulei a semana retrasada utilizando o Equipure. Gente, o Equipure nada mais é do que um colloide que a gente vai fazer o processamento do sêmen e ele vai fazer o que? Ele vai diminuir ou acabar ali com as células mortas, deixando só as células viáveis, as células melhores. Então, olha esse vídeo, a primeira imagem é do sêmen descongelado e a segunda imagem é do mesmo sêmen processado utilizando o Equipure. Olha a diferença, olha a quantidade de células espermáticas que tem mortas no primeiro vídeo e a quantidade de células viáveis que eu encontro no segundo vídeo. Por quê? Porque eu aglomerei, o Equipure ele tem isso, ele aglomera, ele aumenta, ele junta as células melhores e com isso a gente faz a inseminação artificial. Eu tenho um bom resultado utilizando o Equipure. E o resultado esperado, né, gente, nada mais é do que isso aí, ó. Essa é uma última égua que eu confirmei essa semana de sêmen congelado, e a gente quer ver isso aí, ó, quer ver o embrião. Esse embrião tá com 13 dias, né, e aí a gente quer, esse resultado aí, é esse resultado que a gente espera. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula simples, foi uma aula resumida, né? Mas eu quis mostrar para vocês um pouco da minha rotina com sêmen congelado. Eu quis mostrar para vocês um pouco aí sobre a utilização do sêmen congelado a campo e o jeito que eu faço na central. E essa aula também, como eu falei para vocês aí durante a semana, é para abrir agora, de imediato, a inscrição para o nosso primeiro curso teórico online de inseminação artificial. Para quem não sabe, eu tenho o curso online na Hotmart, que ele é vendido, só que agora eu vou fazer ele ao vivo. Então eu vou estar aqui, ó, cara a cara com vocês. Ele vai ser um curso que vai ser transmitido pelo Google Meet, nem é pelo YouTube, porque lá no Google Meet eu vou ver a cara de vocês, eu vou ver o rosto de vocês, a gente vai estar conversando e aí eu vou poder tirar as dúvidas e vou estar fazendo a aula ao vivo mesmo. Inclusive, algumas práticas eu estou preparando para fazer, fazer ao vivo online para vocês lá da central. Então esse curso, ele vai ser um curso muito bom e com muita didática. Então, gente, vamos lá, só para vocês entenderem, a partir de agora está abertas inscrições para esse curso online. Se vocês quiserem tirar a foto aí, para vocês entenderem mais, esse curso hoje ele vai estar R$450. Se vocês tiverem interesse em fazer, pega esse telefone aqui abaixo, ó, 999172148 e me chama agora no WhatsApp para a gente fazer a inscrição. O curso ele vai ser dia 27 e 28 de maio. São 2 dias e 4 horas por dia. Eu vou passar para vocês direitinho o horário. Então, gente, ó, olha o que eu vou fazer para vocês. Gente, não tem condição. Eu nunca fiz isso na minha vida. Tem anos que eu vendo curso, anos que eu ministro curso e eu nunca fiz isso. Para quem comprar esse curso online, essa primeira turma, para quem comprar ele hoje até a meia-noite, somente hoje até a meia-noite, viu, gente? Vai ganhar o segundo módulo, que é o curso teórico online também de congelamento de sêmen. Nesse curso online eu vou mostrar para vocês a coleta do garanhão, o jeito que eu faço a manipulação, processamento de sêmen. Eu vou ensinar vocês a usar o Equipure, vou ensinar vocês a fazer patologia e morfologia e vou ensinar vocês a congelar sêmen. Então, quem comprar o primeiro curso hoje, até meia-noite, vai ganhar grátis esse segundo curso. Esse segundo curso, agora quem quiser só o segundo, ele vai ser vendido a partir de amanhã. Só que aí vocês vão ter só ele, né? Então, gente, aproveita. É sério mesmo, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu resolvi, porque eu quero montar essa primeira turma e esse segundo aqui, eu quero os mesmos alunos lá na primeira turma, porque aí a gente faz, né, uma turma só.
Então é isso. Para quem se inscrever nesse curso aqui de inseminação artificial até meia-noite, é R$ 450, gente. É muito, muito, muito barato, tá? É muito barato, pode me chamar lá no WhatsApp. Quem se inscrever vai ganhar esse, mas só quem se inscrever hoje até a meia-noite. Os dois cursos vão gerar certificado, os dois cursos vão ser pelo Google Meet, eu vou ver o rosto de vocês, vocês vão ver o meu, e a gente vai conversar ao vivo e vai ser online, tá? E, como eu falei, vai ter emissão de certificado. Então, gente, não perde tempo, tá bom? Vou deixar aí o WhatsApp, caso vocês queiram. E caso vocês queiram também, entra no nosso Instagram de cursos, que vocês vão ver vários cursos aí das edições anteriores. Tá bom? Gente, muito obrigada, muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês me chamam nesse telefone aí, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado da aula.